Estamos dando continuidade, então, ao vídeo de revisão para a prova 1, né, do Mackenzie, de contabilidade tributária de tributos indiretos, sobre o IPI. Em termos de legislação, as legislações mais importantes relacionadas ao IPI é a própria Constituição Federal, né, dos dispositivos que tratam sobre o IPI, o Código Tributário Nacional, o Regulamento do IPI, que é amplamente mencionado nas aulas, a tabela de incidência do IPI, onde estão a lista de mercadorias, classificações fiscais e alíquotas do IPI e a Instrução Normativa 87 da Receita Federal. A Constituição Federal traz, né, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, como um imposto de competência da União Federal e que tem as características de necessariamente ser um tributo seletivo, né, com alíquotas menores para os produtos considerados essenciais, é um tributo não cumulativo, né, que permite a compensação do imposto cobrado na operação anterior, desde que a operação ocorra entre contribuintes, normalmente na fase industrial ou na importação, e houve, né, a desoneração das exportações. O IPI não incide nas exportações e há necessidade também de alíquotas diferenciadas quando se trata de bens de capital, tá? O imposto ele tem a incidência de acordo com o regulamento do IPI sobre produtos industrializados nacionais ou estrangeiros que estejam constantes na tabela TIP. No Código Tributário Nacional e no regulamento do IPI, o principal fato gerador do IPI é a saída do produto industrializado de um estabelecimento industrial. Mas também temos o desembaraço aduaneiro, né, por um importador de produtos industrializados importados, como fato gerador de IPI, e, eventualmente, a arrematação de um produto industrializado num leilão da Receita Federal, normalmente produtos que foram apreendidos. Em relação à ocorrência do fato gerador, normalmente o fato gerador ocorre quando da saída do produto do estabelecimento industrial, tá? Em várias situações. E numa situação excepcional, que é a importação, na saída da repartição que promoveu o desembaraço aduaneiro. Importante a gente destacar os princípios específicos do IPI. Um deles é a não cumulatividade, né, que é a possibilidade de se creditar do imposto da operação anterior, que a gente vai ver numa figura. A legalidade atenuada, que a gente já mencionou, porque o IPI ele é uma exceção ao princípio da legalidade, ou seja, as alíquotas elas podem ser alteradas por decretos federais, tá? Do ministro da Fazenda junto com a presidência, né? Eles podem alterar a alíquota do IPI para mais ou para menos, com o fundamento de que o IPI tem uma finalidade extrafiscal, tá? Ou seja, de política econômica. Além disso, essa finalidade extrafiscal motiva que a anterioridade, que o princípio da anterioridade no IPI, ele é mitigado, ele deve observar apenas 90 dias. Então, a alíquota de um produto ela pode ser majorada e entrar em vigor dentro de 90 dias. Além disso, ele está sujeito ao princípio da seletividade, né? Ou seja, os produtos essenciais eles devem ter alíquotas menores e os produtos supérfluos eles podem ter alíquotas maiores, né? Então, por exemplo, produtos da cesta básica às vezes tem alíquota zero, às vezes tem uma alíquota muito pequena e produtos supérfluos, né? Como cigarro, bebidas alcoólicas, né? Tem uma tributação bastante elevada. Vamos ver um exemplo da não cumulatividade, exemplo extraído do livro Manual de Contabilidade Tributária do Pegas, tá? Vamos pegar o exemplo da indústria, tá, de armários embutidos que está comprando madeira compensada, ou seja, a indústria de madeira compensada efetuou uma venda, tá, no valor de 12 mil de madeira compensada com alíquota de 4%, tá? Então ela destacou 480, né, de IPI. Nesse caso, né, nesse exemplo simplificado do livro, se esta fosse o único insumo utilizado, o que aconteceria, tá? A empresa produz os armários embutidos, né,
e realiza a venda dos armários embutidos por 20 mil. 20 mil numa alíquota de 10% para armários gera um débito de IPI de 2 mil. De qualquer forma, a empresa tem o direito de se creditar da aquisição, né, de 12 mil, com um destaque de 480 de IPI. Portanto, a empresa, né, tem um crédito de 480 e deverá recolher efetivamente para a Receita Federal 1.520, ok? Um elemento importante para a incidência do IPI é a chamada tabela TIP, tá? Porque o imposto, como a gente falou, ele incide sobre produtos nacionais e estrangeiros que estão relacionados na tabela de incidência do IPI, a chamada TIP, né? E lá a gente tem diversos campos de incidência, né? Desde produtos que tenham determinadas alíquotas e também temos produtos que têm alíquota zero, tá? E também temos produtos que não preenchem os requisitos de industrialização e por isso tem a notação NT de não tributados. Ou seja, né, nessa tabela vão existir alíquotas percentuais positivos, vão existir alíquota zero, né, que vão redundar no não pagamento do tributo, vão existir situações em que o produto ele é isento por conta de uma lei, né? Por exemplo, um veículo que é vendido por um deficiente físico, né, é isento por lei. Você tem também situações de não incidência como imunidade, né, que é definido na Constituição, como é o exemplo da exportação, e a gente vai, né, discutir também, relembrar, né, que podem existir operações que não são tributadas pelo produto não ser industrializado ou pela Receita ter excluído aquela situação do conceito de industrialização no próprio regulamento do IPI. Aqui é para a gente visualizar, né, como que é o formato dessa tabela, né? Então, essa tabela apresenta, na primeira coluna, a nomenclatura comum do Mercosul, depois ela apresenta a descrição de cada mercadoria e depois ela apresenta a alíquota, tá? Aqui a gente tem um produto que não é tributado, por exemplo, que é o leite, tá? O leite in natura, e um exemplo de uma aplicação de alíquota zero, por exemplo, no azeite de oliva virgem, né, que o legislador entendeu como um produto essencial no sentido da saúde, né, ou seja, deu um sentido mais, digamos assim, de saúde do que propriamente social, né, que embora seja um produto relativamente mais caro, foi conferido a ele a alíquota zero. Aqui, por sua vez, um outro exemplo, o exemplo da água, né? Então, uma garrafinha de água mineral desse NCM, né, 2202.10.00, com alíquota de 27%, portanto, tributado. Como vimos, a incidência do IPI é sobre produto industrializado, que é aquele que resulta de qualquer operação que é definida no regulamento do IPI como industrialização, ainda que essa industrialização ela seja incompleta, parcial, intermediária, ou seja, ainda que a gente esteja no meio da cadeia produtiva, tá? E como vimos, é importante definir o que são as operações de industrialização, né? Porque a industrialização é uma operação que modifica a natureza, o funcionamento, o acabamento, a própria apresentação, né? Ou a finalidade daquele produto e, de alguma forma, aperfeiçoa ele para o consumo dentro das seguintes modalidades que veremos. Vamos apresentar as modalidades e, em seguida, veremos exemplos práticos, tá, da aplicação dessas modalidades de industrialização. A primeira, que é a mais clássica, é a transformação, a ideia da indústria de transformação. Então, você tem determinadas matérias-primas e produtos intermediários que são adquiridos pela indústria e você tem a obtenção de um novo produto resultado daquela transformação. Você também pode ter a industrialização por beneficiamento, né, que importa em modificar, aperfeiçoar, alterar o funcionamento, a utilização, acabamento e a aparência do produto. Isso acontece muito em produtos alimentícios ou agrícolas, né? O próprio, por exemplo, beneficiamento de café, de arroz, ok? Uma terceira modalidade seria a montagem, né? Que seria a reunião de produtos, peças, partes, que resulta num novo produto, tá? Por exemplo, a atividade exercida por uma montadora de veículos. Mesmo o acondicionamento, né, ele também, quando é uma embalagem comercial, né, ele é uma forma de industrialização. O exemplo
dado pode ser da própria água mineral, né? Ou seja, você está alterando a apresentação do produto por uma colocação da embalagem, né? Ainda que em substituição ao original, tá? E uma quinta modalidade, a modalidade de renovação ou recondicionamento. Quando você tem um produto usado ou a parte remanescente de um produto que está ali deteriorado, estragado, inutilizado, e você restaura ou o produto ou o material dele para nova utilização. Um exemplo que eu dou de uma empresa que eu já conheci na prática, né, é o exemplo da renovação do alumínio, né? Por exemplo, a empresa Alcan, né, ela faz esse procedimento, ela compra, né, as latinhas de alumínio amassadas de cooperativas de catadores e faz um processo em que ela reaproveita o alumínio dessas latinhas, ok? Alguns exemplos de transformação de próprios pareceres normativos da Receita Federal, tá? Por exemplo, obtenção de madeira serrada a partir de madeira bruta, fabricação de tijolos e telhas, tá? A partir de argila, confecção de maquete com matéria-prima fornecida pelo confeccionador, misturar areia, cal, cimento, pigmentos e impermeabilizantes, né, e destinar esse produto final à construção civil. Exemplos de beneficiamento, né? Por exemplo, operações como perfuração, ondulação, estriagem, laminação, processo de gravação de fita virgem, né, ou reprodução de fita gravada para um disco, a colocação de um terceiro eixo num caminhão, né, de carga, a plastificação de impressos em geral, né, são exemplos de beneficiamento. Exemplo de montagem, por exemplo, colocação de carroceria, né, num chassi, por exemplo, para formar um caminhão, para formar um ônibus, tá? E, né, um detalhe de um parecer normativo da Receita Federal é que normalmente na montagem é necessário que você tenha então um novo produto, tá? Mesmo que a classificação dele não chegue a ser alterada, porque se você tiver um produto que não possa ser considerado autônomo, né, você nem teria o processo de industrialização por montagem. Exemplos de acondicionamento, né, quando você substitui a embalagem, né, e a gente não está falando de uma embalagem para transporte, a gente está falando de uma embalagem promocional, né, que objetiva justamente a revenda daquele produto, né. Por exemplo, poderia ser uma embalagem de café, né? Engarrafamento de vinho, acondicionamento de álcool em embalagens, né, próprias para revenda. Pode-se falar também, né, na renovação, até mesmo em automóveis usados, mas só nos casos em que é necessário uma intervenção mais profunda, né? Por exemplo, quando você tem troca de motor, retificação completa, substituição de sistemas de transmissão, uma reforma do chassi, da carroceria, tá? Nesse caso, ele pode ser considerado como uma nova industrialização. Vamos ver, né, algumas situações que o regulamento do IPI define no seu próprio artigo 5º, né? Vamos exemplificar algumas de operações que não são consideradas industrialização, tá? Então, por exemplo, a Receita Federal definiu que o preparo de produtos alimentares, por exemplo, em restaurantes, bares, sorveterias, padarias ou outros do gênero, né, quando destinados à venda ao consumidor final, eles não são considerados industrialização, né? Então a Receita Federal não quis tratar, né, como uma indústria, cobrar IPI, ter livros próprios de uma indústria, né, para esse tipo de situação, né? Até, por exemplo, as maquininhas de refrigerante, né? Você vai lá num fast food, tem uma máquina de refrigerante, ela faz a mistura, né, do xarope, né, com a água, né? E aquilo poderia ser entendido tecnicamente como industrialização. Isso não, né, não é tratado como uma industrialização. Outras situações, como confecção em artesanato ou em determinadas oficinas, né, onde tem uma preponderância do trabalho da pessoa na oficina, né? Ok?
Outros exemplos também podem ser citados, por exemplo, a atividade da farmácia de manipulação, né, que vende direto para o consumidor mediante prescrição médica, não é tratado como industrialização. Um café que é moído ali num estabelecimento varejista, né, que você pede para ele moer os grãos, isso não é tratado como industrialização. A própria montagem de óculos, né, numa ótica, não é tratada como industrialização pela própria definição do regulamento do IPI no seu artigo 5º. Vamos conversar sobre os contribuintes do IPI, né? Os clássicos é o próprio estabelecimento industrial, o importador e o estabelecimento equiparado a industrial pela legislação. A ideia, né, da nossa Constituição Federal, seguindo o padrão dos países mais desenvolvidos, né, é adotar o princípio do destino. Por isso que o importador ele deve pagar o imposto do IPI, tá? Ele deve ser tributado quando as mercadorias industrializadas vêm de outro país e chegam no Brasil. Da mesma forma, né, quando a gente exporta um produto industrializado, a gente não, né, por meio da imunidade, não é cobrado o IPI, porque dentro da ideia do princípio do destino, esse produto vai ser tributado pelo tributo respectivo, né, sobre o consumo lá no país de destino, tá? A gente pode ter também, né, além do industrializador, né, a situação de alguns comerciantes que eventualmente possam estar sujeitos à incidência do IPI, que são os equiparados, tá? E a situação de arrematantes, né, que arrematam em leilão da Receita Federal. Um ponto importante a ser frisado no IPI, né, é o princípio da autonomia dos estabelecimentos, ou seja, se nós tivermos uma indústria onde a matriz está em São Paulo e você tem uma filial em Campinas, né, mesmo pessoa jurídica, mesmo CNPJ base, né, cada um desses estabelecimentos ele tem a sua apuração do IPI, tá? Então, assim como o ICMS, o IPI ele adota a apuração por cada estabelecimento, inclusive quanto às obrigações acessórias. Aqui um exemplo da aplicação desse princípio do destino na importação, né? Que vale frisar que mesmo que o importador ele vá usar o produto, ou seja, ele seja um consumidor final, vamos supor alguém que importe um veículo, né, importado para uso próprio, tá? O STF definiu que mesmo na situação que você é consumidor final, haverá a incidência do IPI, né, mesmo que esse importador ele seja um consumidor final. O estabelecimento industrial, para fins de IPI, é aquele que executa todas aquelas modalidades de industrialização, ao menos uma daquelas, né, que a gente viu, né, e que dê saída a um produto tributado, né, ou alíquota zero, ou isento, ele tem que cumprir todas as obrigações acessórias, e principal, se houver o tributo, do IPI, tá? Mas também temos a figura do estabelecimento equiparado industrial, tá? Que ele não é propriamente uma indústria, né? Ele não pratica aquelas modalidades, mas a legislação tributária criou essa figura, né? Algumas vezes com o intuito de evitar a elisão fiscal, tá? Evitar alguns planejamentos tributários em alguns setores, né, onde existe em alguns setores uma forte ligação do industrial ou do importador com o comerciante atacadista. Então, muitas vezes você tem lá um atacadista cativo, né, e a Receita Federal selecionou algumas hipóteses, né, em que alguns tipos de atacadistas eles podem ser considerados contribuintes do IPI na saída. Vamos para alguns exemplos que a legislação determinou a situação da equiparação industrial. Um exemplo são atacadistas que adquirem de importadores diretamente produtos de perfumaria, cosméticos, águas de colônia, produtos de beleza. Tá? Nesse caso, esses atacadistas eles são considerados contribuintes do IPI na saída, tá? Porque se entendeu que nesse mercado existe, né, a tendência de você ter atacadistas cativos, tá? E para evitar aquele planejamento tributário de você vender por um valor mais barato, tá? E diminuir a incidência do IPI. Outro exemplo que a gente pode citar nessa lista é a situação que você tem um determinado estabelecimento, né, ou da própria empresa ou de outra empresa, que manda industrializar, né, os produtos em outro estabelecimento, que é uma operação que se chama industrialização, né, uma industrialização
por exemplo, por conta e ordem, né? Você compra os insumos, manda para alguém fazer a industrialização para você. Nesse caso, esse estabelecimento que é o mandante da industrialização, ele fica equiparado também a industrial nas suas saídas. Aqui, um outro julgado do STF que mostra, né, a constitucionalidade da incidência, né, do IPI no desembaraço aduaneiro por um importador que é revendedor, tá? Agora a gente está falando de um importador que faz a revenda, então incide o IPI no momento do desembaraço aduaneiro, né, no momento da importação, e também na primeira saída que ele fizer no mercado interno, tá? Mas a gente verá que ele poderá utilizar esse crédito do IPI do desembaraço aduaneiro para abater, né, o pagamento desse imposto na saída do estabelecimento. No caso de uma indústria, né, a indústria naturalmente ela já é contribuinte do IPI em relação aos produtos industrializados que ela vende para outras indústrias ou revendedores. Mas se uma indústria, por exemplo, repassar alguma matéria-prima ou produto intermediário, por exemplo, né, ela vende alguns produtos industrializados, tem aquela incidência do IPI, né, que ela industrializou, mas se ela repassar, né, por exemplo, matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, ainda que não tenha ocorrido o fenômeno da industrialização, ela é considerado contribuinte do IPI desses insumos, né, por equiparação, por determinação do próprio RIP. Por incrível que pareça, né, comentamos que em algumas situações os estabelecimentos comerciais eles pedem para a Receita Federal serem considerados contribuintes do IPI. Em situações específicas, como é o caso das cooperativas, né, que vendem para os seus associados, e o caso de estabelecimentos comerciais, por exemplo, um atacadista, que dê saída de bens de produção. Por quê? Porque sendo contribuinte do IPI, né, caso o adquirente, por exemplo, seja uma indústria, né, ele poderá, em diversas situações, realizar o crédito do IPI, tá? Nesse sentido, é entendido como bens de produção as próprias matérias-primas, produtos intermediários, né, que um atacadista possam estar revendendo, produtos que são usados em embalagens, ok? Então, são normalmente situações que vão permitir o crédito caso a indústria seja um adquirente. Por isso, a opção deles por serem contribuintes do IPI. Aqui, basicamente, né, um quadro didático mostrando do porquê, né, esse atacadista, por exemplo, que está revendendo alguns produtos intermediários e embalagens, ele opta por ser contribuinte do IPI, né, já que a maioria dos clientes dele são indústrias ou equiparados à industrial. Então, com isso, ele pode ele cobra o IPI, mas ele transfere esse IPI como crédito para os seus clientes, tá? O que vai ser vantajoso do ponto de vista econômico-financeiro. Vamos conversar sobre a base de cálculo. Primeiramente, comentar a base de cálculo na importação, tá? Então, na importação, é adotado como base de cálculo, primeiro, o valor CIF da mercadoria, né? Devendo ser adicionado o seguro, o frete, o imposto de importação e outros encargos cambiais pagos pelo importador. No caso da base de cálculo de saídas dentro do Brasil, de produtos, por exemplo, de uma indústria brasileira, né, a gente teria o valor total da operação de saída como a base de cálculo, né? Isso vai compreender o preço do produto, né, o valor do frete e outras despesas acessórias que estejam sendo cobradas do comprador, tá? Não podia originalmente ser deduzido os descontos, tá? Por exemplo, os descontos incondicionais até 2014, mas em 2014 o STF definiu que os descontos incondicionais devem ser tirados da base de cálculo do IPI. Aqui temos a ementa, né, da decisão do STF que permitiu, então, que após 2014 os descontos incondicionais possam ser excluídos da base de cálculo do IPI. Ou seja, normalmente para se calcular, né, o valor do IPI, né, a gente vai
ter, então, a base de cálculo, né, que na operação interna é o valor da operação, e vai multiplicar pela alíquota respectiva do produto que deverá ser encontrada na tabela TIP, né? Ou no caso da importação, a gente vai trabalhar com valor aduaneiro, imposto de importação e outras despesas, tá? Excepcionalmente, alguns poucos produtos, eles podem ter uma tributação já pré-determinada em unidade ou quantidade, ou seja, existe um valor em reais para cada unidade. Isso acontece, por exemplo, em alguns produtos de tabaco ou cigarro. Aqui um exemplo da formação de base de cálculo do IPI numa venda dentro do Brasil, né? A indústria está cobrando 100 mil do produto, 20 mil de frete, então a base de cálculo do IPI será de 120 mil. É importante frisar que na prática, muitas vezes o frete ele vai acobertar diversos tipos de mercadoria com alíquotas de IPI diferentes. Nesse caso, quando você tem um frete para várias mercadorias no caminhão, né, essas despesas, né, de frete, tá? Que são incluídas na base de cálculo, tendo os produtos alíquotas diferentes, tá? Ou até alguns isentos lá no meio, tem que haver um rateio proporcional ao peso de cada produto. Vimos também que o artigo 195 do RIP, ele determina em algumas situações uma base de cálculo mínima, né? Então, por exemplo, se você mandar um produto para outro estabelecimento da própria empresa, você deve adotar no mínimo o preço corrente naquele mercado atacadista. Esse é um exemplo, no caso, né, de ser um outro estabelecimento da mesma empresa ou um outro estabelecimento de outra pessoa jurídica, mas que tem uma forte relação de interdependência com a sua empresa. Por exemplo, os sócios sejam os mesmos, é um exemplo. E se você enviar, tá, um produto para um outro estabelecimento da mesma empresa que seja varejista, tá? Você deve adotar no mínimo 90% do preço de venda, né, que vai ser revendido ao consumidor final. São alguns exemplos. Também indústrias, tá, que entregam para comerciantes autônomos, ambulantes, muitas vezes isso acontece muito no setor de cosmético, né, onde você tem pessoas físicas que revendem. Esse valor da base de cálculo nunca pode ser inferior, nesse caso de venda para ambulantes, né, ou autônomos, ao custo de fabricação, somar custos financeiros, de vendas, de publicidade, de administração e uma margem de lucro normal para aquela operação, ok? São alguns exemplos. Vamos conversar sobre imunidade, isenção e suspensão no IPI, ok? A imunidade ela tem um status maior porque é uma previsão constitucional. Então, por exemplo, a imunidade sobre a fabricação de livros, não é possível cobrança de IPI sobre livros, ou a imunidade nas exportações, está prevista na Constituição, não é possível cobrar o IPI numa exportação. A isenção ela depende, por sua vez, de uma lei, né? Por exemplo, a isenção na venda de um veículo para um deficiente físico tem previsão em lei. Exemplos de imunidade, os livros, os jornais, os periódicos que são fabricados, né? Produtos que são exportados para o exterior, o ouro, quando ele estiver definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, né? Algumas operações que envolvam energia elétrica, derivados do petróleo, combustíveis e minerais, né? Elas não são tributadas pelo IPI, né? Mas são tributadas pelo ICMS. Mas o IPI, a Constituição Federal afastou a possibilidade da tributação sobre energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais, ok? Alguns exemplos de isenção previsto no próprio regulamento do IPI, por exemplo, distribuição de amostra grátis, né, desde que tenha um valor diminuto, ou seja, não tem um valor comercial, isso acontece muito com medicamentos, tá? Tem que ter a indicação na embalagem de ser uma amostra grátis, não pode ter mais de 20% do conteúdo original, né, da embalagem que é vendida, né? Tem que ter uma distribuição exclusiva para profissionais da saúde, no caso médicos, veterinários, dentistas, tá? Ou a estabelecimentos hospitalares, né? Um outro exemplo é a venda de veículos automotores para alguns órgãos, como o Corpo de Bombeiros, por exemplo, tá? Produtos industrializados que são fornecidos para a instituição de educação ou assistência social, né, desde que seja para uso exclusivo ou distribuição gratuita, né, das pessoas que são assistidas ou os educandos, ok?
Outros exemplos ainda seria a fabricação de caixões funerários, as lojas francas, né, que ficam dentro normalmente dos aeroportos, né, então produtos que saem diretamente para essas lojas francas, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, ok? Estão acobertados pela isenção do IPI. Também, né, existem exemplos de situação de suspensão do IPI, né, situação em que o imposto também não é cobrado, tá? Por exemplo, se você remeter, né, um determinado produto para ser exposto numa feira, né, ou seja, ele vai ser somente exposto, não haverá venda, né, e depois ele irá retornar. Na situação em que você não tem espaço físico, por exemplo, na indústria, e precisa usar um depósito fechado da própria empresa ou um armazém geral, que é uma empresa contratada, tá? Então, a remessa, né, e o retorno é feito com a suspensão do IPI sem a cobrança do imposto. Evidentemente que quando for vendido, né, para o cliente, daí sim haverá a cobrança do imposto posteriormente. Algumas situações para facilitar as exportações, uma indústria que vende para uma comercial exportadora, né, que vai ter a obrigação de realizar a exportação, né, ou seja, uma saída com fim específico de exportação. Nessa situação, você tem o IPI suspenso, tá? E a gente pode ter a suspensão do IPI em outras situações, por exemplo, quando existem operações de industrialização, que você remete matéria-prima, produto intermediário, embalagem, para que um outro estabelecimento faça o processo industrial para você e retorne para que depois você realize a venda, ok? Podem existir diversas outras situações, né, de suspensão, mas vamos mencionar, por exemplo, se você deslocar uma máquina sua, um equipamento para um outro estabelecimento da mesma empresa, né, para você usar essa máquina num outro parque fabril, por exemplo, você tem um estabelecimento industrial em Campinas e um em São Paulo, e você desloca a máquina de São Paulo para ela passar a operar em Campinas, né? Não vai haver a incidência do IPI, tá? E diversos outros exemplos. O tema das empresas do Simples Nacional vai ser tratado no final desse curso, tá? De qualquer forma, vale lembrar que as empresas que estão no Simples Nacional, por exemplo, uma pequena indústria que se enquadre no Simples Nacional, ela não recolhe, tá, o IPI normalmente, a não ser que ela faça o desembaraço aduaneiro. Então, se ela importar um produto, ela deverá recolher o IPI no desembaraço aduaneiro. Ou seja, essa pequena indústria que está enquadrada no Simples Nacional, ela não recolhe o IPI nas suas saídas, né? Por exemplo, uma microcervejaria que esteja no Simples Nacional, e ela vai ficar dispensada da escrituração dos livros fiscais e obrigações acessórias do IPI. Mas, de qualquer forma, ela não pode se apropriar de nenhum crédito de IPI nos seus insumos, nem passar créditos de IPI para os seus clientes, ok? E nem se utilizar de nenhum incentivo fiscal específico do IPI. Vamos conversar agora sobre um tema importante, que são os créditos do IPI e o conceito de insumos para o IPI. O artigo 226 do regulamento do IPI, ele traz os principais créditos do IPI, tá? Mas vamos procurar sintetizá-los através de uma figura para ficar mais didático, pelo menos os principais. Então, basicamente, né, uma indústria, por exemplo, ela pode tomar créditos das matérias-primas que ela comprou, dos produtos intermediários, do material de embalagem que ela adquiriu. Esses são os principais créditos, né? E mesmo nas situações, por exemplo, do IPI que já foi pago no desembaraço aduaneiro, né? E as empresas equiparadas à industrial, né, ao receberem o produto tributado pelo IPI de uma indústria, elas vão poder, né, tomar esse crédito, né, do IPI que está na nota fiscal, do próprio IPI do desembaraço aduaneiro, no caso de uma importação, né? E se houver IPI numa transferência, por exemplo, entre estabelecimentos, ok? Além disso, o regulamento do IPI no artigo 227, ele prevê que se uma indústria comprar de um atacadista um determinado insumo e esse atacadista ele não é contribuinte do IPI, ainda assim é possível fazer um crédito parcial, ou seja, você vai pegar 50% do valor daquela compra, daquela nota fiscal e vai aplicar a alíquota do IPI daquele produto, ainda que não tenha havido destaque, né, pelo fornecedor não ser contribuinte do IPI.
O IPI, dentre os tributos IPI, ICMS e PIS/COFINS, a gente vai ver que o IPI é o mais restrito para fins de crédito. Então, por exemplo, até as partes e peças que você compra para reposição, para restauração de uma máquina do seu ativo imobilizado, né? Independente de ela ser ou não incorporada ao ativo imobilizado, ainda que ela se desgasta, né, nesse processo de industrialização, elas não geram créditos do IPI, ok? Um ponto importante no IPI é que o IPI, diferentemente do ICMS e das contribuições PIS e COFINS, ele é o único desses tributos, tá? No qual não há crédito, né? No caso, não há crédito de IPI para ativos imobilizados. A súmula 495 do STJ de 2012 diz que a aquisição de bens integrantes do ativo permanente, né, que seria do ativo imobilizado da empresa, ela não gera direito a creditamento do IPI, né? E temos aqui então a ementa deste julgado. Vamos falar agora dos insumos que estão utilizados na fabricação, né? E o que se entende por insumo de acordo com a instrução normativa da Receita Federal, né? Os insumos para fins de IPI são aqueles que são utilizados na fabricação, né, dos bens, né, que depois serão revendidos, e tratam-se basicamente de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e outros bens que sofram algum tipo de desgaste, dano, perda de propriedades físico-químicas, tá? Mas é necessário, para fins de IPI, que tenha uma ação direta, um contato direto desses insumos com a produção ou fabricação, ok? Esse contato direto com o processo fabril ele é necessário, senão não é considerado um insumo para fins de crédito do IPI. Para fins do IPI, o insumo, então, ele é a matéria-prima, o material secundário, intermediário, embalagem, né? Tudo aquilo que é utilizado naquele processo industrial para integrar, né, o produto que foi submetido à industrialização. E aqui a gente traz alguns exemplos, né? E esse exemplo é de uma decisão normativa no âmbito do ICMS, mas que para essa finalidade de insumos ele também é o mesmo entendimento que é adotado para fins IPI, né, de que os insumos eles são aqueles que vão se desintegrar totalmente no processo produtivo, tá? Então, por exemplo, produtos que também são usados para identificação, desbaste, como lixas, disco de corte, eletrodos, oxigênio, escova de aço, estopas, material de embalagem geral, tá? Fitas adesivas, materiais de amarrar ou colar, né? Tudo isso, desde que isso seja utilizado dentro do processo produtivo, tá? Tem que ser dentro do processo produtivo, tá? Óleo de corte, modelos, matrizes utilizados pela indústria, tá? Até tratamento de água efluente, desde que seja usado dentro do processo produtivo e tenha uma desintegração, né, desses insumos no processo produtivo, isso gera o direito ao crédito do IPI. Agora, uma solução de consulta específica, tá, para o IPI, né? Então, a gente sabe que todos os produtos que se agregam fisicamente no produto final, né, que compõem o produto final, todos os insumos que compõem o produto final, dão direito ao crédito do IPI. Mas não só estes, tá? Aqueles que são empregados no processo produtivo, tá? E que, embora não se integrando, né, ao produto final, eles sejam consumidos no processo de industrialização, mas é necessário que haja um contato físico direto desses insumos com o processo industrial, né, e eles sejam consumidos. Por exemplo, produtos químicos, né, que são usados em algum processo industrial, muitas vezes eles são totalmente desgastados naquele procedimento, naquele processo industrial. Alguns exemplos práticos nesse sentido em soluções de consulta da Receita, por exemplo, lixas, serras circulares, serra-fita, brocas, que são utilizadas na fabricação de móveis, tá? Então, sofrem um forte desgaste, né, nesse processo e, por isso, são considerados insumos pela legislação de IPI. Os insertos e fresas utilizados como instrumento de corte em máquinas industriais, tá, podem ser considerados como insumos do IPI, de acordo com solução de consulta da Receita Federal. Já essa outra decisão, né, do CARF, né, dentro de um processo administrativo da Receita Federal, ela até lembra, né,
que vão existir insumos, como a gente viu, que não se entregam ao produto novo, mas que são consumidos desgastados, né, e que dariam o crédito do IPI. Mas, né, ele lembra que existem algumas situações que não se permite o crédito do IPI. Por exemplo, ferramentas e peças de reposição, tá? Que não sejam classificadas como insumos, tá? Ferramentas e peças de reposição de máquinas, como a gente viu, né? E poderiam ser anéis, pastilhas, arruelas, baterias, mangueiras, tal, tá? Não poderiam ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, então não dão direito ao crédito do IPI, né? Essas ferramentas e peças, né? Principalmente aquelas que estão repondo máquinas, né? Restaurando máquinas. Aqui, né, lembrando uma decisão do STF, né, e alguns posicionamentos de algumas consultorias que tentavam dizer, né, que era possível você adquirir produtos isentos não tributados e alíquota zero e fazer o crédito do IPI, a Receita Federal ela sempre se posicionou que se você adquire um produto e naquela nota fiscal não vem o IPI, isso acontece, por exemplo, com produto isento, não tributado e alíquota zero, ele já afirmava que não poderia ser possível apropriar esses créditos de IPI, né, dessas matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem com alíquota zero, isento ou não tributado. O STF ele veio também a confirmar essa posição, né, de que a aquisição de matéria-prima ou insumo que não tenha sido tributado, né, ou seja, se não veio o IPI na nota fiscal, né, você não pode fazer o crédito do IPI. Então, esse é o posicionamento que vale atualmente, ok, pessoal? Uma outra situação um pouco diferente é a situação de você promover, né, a sua indústria fabricar um produto isento, né, ou alíquota zero, ou que não possa ser enquadrado na TIP, seja não tributado, né? Nessa situação, se você utilizou, né, insumos que foram tributados pelo IPI, nessa situação, a empresa ela pode manter os créditos de IPI, tá? Isso desde 1999, quando houve uma alteração da legislação do IPI, tá? Onde é possível manter os créditos quando você dá saída a produtos alíquota zero, isentos, imunes, tá? Não é necessário o estorno, diferentemente do que acontece na regra geral do ICMS, tá? E o STF também confirmou esse entendimento, que no caso é um entendimento benéfico ao contribuinte. Em relação ao período de apuração, né, cabe frisar então que a apuração do IPI ela é mensal, né? Exceto, evidentemente, na situação de importação, onde deverá ser recolhido o IPI já no momento do desembaraço aduaneiro, tá? Nesta apuração do IPI, né, a gente tem que sempre verificar e fazer o confronto dos débitos e créditos, né? Porque em determinadas situações a gente pode ter, né, mais créditos do que débitos do IPI. Se ocorrer mais créditos do que débitos do IPI, né, então nós teremos um saldo credor que poderá ser transferido para o período seguinte. Aqui um exemplo bem singelo, né, de apuração de IPI de uma indústria, né? Então vamos imaginar o mês de janeiro, né? Ela teve compras de 500 mil e um crédito, nesse exemplo, é a alíquota de 10% de 50 mil e um débito de 70 mil em relação às suas vendas. Então essa empresa recolheu em janeiro 20 mil de IPI. Por sua vez, em fevereiro, né, ela teve 80 mil de créditos de compra e 30 mil de débito, ou seja, sobrou 50 mil de saldo credor que poderá ser utilizado no mês seguinte. No mês de março houve o volume de créditos e débitos, ele foi igual, né, 40 mil, então se preservou, né, esse saldo credor de 50 mil. E, por exemplo, no mês de abril, né, para mostrar um exemplo de utilização, né, desse saldo credor, a empresa teve de débito de IPI 75 mil e 60 mil de créditos, ou seja, ela teria que pagar 15 mil, mas ela tinha um saldo credor de 50 mil que foi reduzido para 35 mil, né? Os meses seguintes seguem a mesma lógica. O prazo do recolhimento do IPI, na regra geral, para quase todos os produtos, é o 25º dia útil do mês subsequente, tá? ao da apuração mensal que você está realizando.
No caso do cigarro, tem um prazo específico que é o 12º dia do mês subsequente, e no caso da importação, como a gente mencionou, tem que se dar o recolhimento antes da saída do produto, né, desembaraçado, né, da repartição. Vamos falar das obrigações acessórias do IPI no SPED. Basicamente, né, o SPED ele foi criado justamente para modernizar, né, o cumprimento das obrigações acessórias, né, e a transmissão dessas informações por meio eletrônico, seja para a Receita Federal, estadual ou municipal. No caso do IPI, né, para a Receita Federal. Então, o SPED é justamente esse instrumento que vai unificar, né, essas atividades de recepção, validação, armazenamento, né, desses livros e documentos fiscais, né, dos contribuintes, tá? Então, ele foi criado justamente para promover, né, uma melhor integração entre os fiscos, padronizar as informações contábeis e fiscais que os contribuintes prestam, né, tornar essas obrigações acessórias mais racionais, né, para que o contribuinte transmita de uma maneira única essas obrigações acessórias, né, e de parte do fisco também tornar mais célere a identificação de eventuais ilícitos tributários e processos de auditoria, né, utilizando essas informações eletrônicas, né, e possibilitando o cruzamento de dados de auditoria eletrônica. É importante frisar que as obrigações acessórias do IPI estão junto do ICMS, tá? Então existe um bloco chamado EFD, né, que é a escrita fiscal digital, que se chama EFD ICMS IPI. Então lá estão todos os principais documentos em relação a esses dois tributos. Então uma indústria ela vai acabar preenchendo integralmente esse bloco, né, que tem a parte de abertura, de referências, mas lá estão referenciados todos os documentos fiscais, né, e os detalhamentos em relação ao ICMS e IPI também, né, tem espaço para se ter as apurações dos dois tributos, do ICMS e IPI, depois a gente vai discutir, né, em relação ao ICMS, né, na outra aula, sobre controles de crédito do ativo imobilizado, né? É necessário fazer um inventário físico no final de cada ano, né? E existe um livro próprio para as indústrias, que é o controle de produção e estoque, né? Vulgarmente conhecido como bloco K. Então, basicamente, esse bloco da EFD, ICMS e IPI, ele é parte integrante do SPED e ele vai consolidar as obrigações acessórias de ICMS e IPI, né? Então, é um bloco que é utilizado tanto pela Receita Federal quanto pelos estados, tá? E visou-se, então, uma padronização, uma racionalização, né? Eles são tributos, digamos assim, irmãozinhos, né? Eles são muito parecidos, ambos, né, exigem um controle por estabelecimento e por conta dessa similitude, né, de obrigações acessórias é que eles são tratados dentro do mesmo bloco, tá? E com isso se faz a substituição dos livros físicos, tá? Em relação especificamente ao IPI, né? Então, e também em relação a alguns livros de ICMS, você tem o livro registro de entrada, né, que é usado tanto pelo IPI quanto pelo ICMS, onde você registra todas as compras. O livro registro de saída, né, que para uma indústria vai ter tanto as informações do ICMS quanto do IPI. O livro registro de inventário, onde no final do ano, obrigatoriamente, a empresa vai verificar os seus estoques, e ele tem finalidade tanto para ICMS quanto IPI, né? Você tem também o livro registro de apuração do IPI, tá? E daí você tem alguns livros que são válidos só para o ICMS, como o livro registro de apuração do ICMS, o controle do CIAP, né? Que isso é válido para fins de ICMS, mas você tem o livro registro de controle da produção e do estoque, tá? Que é utilizado tanto pelo ICMS quanto pelo IPI, mas a obrigatoriedade desse livro é normalmente para as indústrias, né? Então, principalmente para as indústrias, né? Então lá a gente, né, o fisco ele vai conhecer com mais detalhes a sua produção, né, industrial, como que os produtos são formados, né? É o chamado bloco K do SPED, ok? Por fim, vamos fechar a aula, né, de revisão do IPI falando da contabilização do IPI. Na contabilização, né, o primeiro momento relevante, né, é o momento da aquisição dos insumos. Então, imagina que a indústria comprou matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, tá? E ela tem o direito a fazer o crédito do IPI. Então, o que ela vai fazer, né?
ela pode ter pago, né, esse valor ou ter comprado a prazo, né? Então vamos começar pelo lançamento credor, né? Acreditou fornecedores porque ela comprou a prazo, ou ela poderia acreditar caixa banco se ela pagou à vista, tá? Ok. Vamos supor que ela pagou R$ 1.100, né, ou está devendo R$ 1.100 para os seus fornecedores e ela tenha R$ 100 de IPI a recuperar. Como ela irá fazer? Ela irá acreditar fornecedores 1.100, irá debitar IPI a recuperar 100, né, uma conta de ativo, e debitar estoque 1.000, né, ou seja, o estoque fica líquido do crédito de IPI. Tudo bem, pessoal? Vamos ver agora a contabilização da venda do produto final que a indústria já elaborou, tá? Vamos ver primeiro a forma mais completa de você fazer essa contabilização. Então, a empresa fabricou o produto final, né? E ela vendeu esse produto, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai debitar a conta disponível, né? Se ela recebeu à vista ou contas a receber, né? Se ela vai receber a prazo, que são contas de ativo, tá? E vai creditar a receita de vendas na DRE pelo valor total da nota fiscal de venda, tá? Ok? Então vamos imaginar que ela vendeu por R$ 22.000, né? Já somando o valor de 2.000 de IPI nesses 22.000, que é o valor total da nota. Então ela debitaria disponível 22.000 e creditaria a receita de vendas 22.000. E daí ela precisaria, numa segunda etapa, reconhecer o valor do IPI que foi destacado na nota fiscal de venda. No meu exemplo, né, a gente teria 10% de IPI, né, que é calculado por fora, então a gente teria R$ 2.000, né, de IPI nessa nota fiscal, né, que tem um valor total de 22.000, então, né, 20.000 é o produto sem IPI, 2.000 do IPI, né, valor total da nota 22.000. Então, nesse caso, ela vai debitar IPI sobre vendas de 2.000 na demonstração de resultado do exercício e creditar IPI a recolher de 2.000 no passivo, tá? E em seguida ela vai fazer a baixa, tá, do custo do produto vendido, né? Ou seja, teria que se verificar qual que é o custo daquele produto que ela vendeu, né, que está lá no estoque e está contabilizado líquido, né, dos créditos de IPI, e ela vai debitar CPV e creditar estoques de produtos acabados, ok? Então, essa é a forma mais completa de contabilização da venda. E aqui nós temos uma segunda possibilidade de contabilização muito mais simplificada, né, mas que é admitido. O próprio manual da FIPECAF comenta que muitas indústrias fazem essa contabilização mais simplificada, partindo da ideia de que o IPI ele é por fora, eles reconhecem uma receita de venda sem o IPI, tá? Eu particularmente gosto da contabilização anterior, que é a mais completa e que demonstra o valor do IPI na DRE. Então, essa segunda hipótese também aceita pelos contabilistas, tá? Você não tem o trânsito do valor do IPI na DRE, tá? Então, o que você faz nessa forma de contabilização? Ao vender, né, naquele mesmo exemplo que eu dei, por exemplo, por 22.000, né, sendo que você tem 20.000, né, com o valor do produto sem IPI, e 22.000 somando os 2.000 do IPI. Então, você faria o seguinte, você debitaria disponível ou contas a receber 22.000, creditaria IPI a recolher de 2.000, tá? E creditaria a receita de vendas 20.000 apenas, tá? Então, a receita de vendas ela já apareceria líquida do IPI, tá? Na DRE. Então, não é necessário nessa segunda forma de contabilização uma conta de despesa do IPI no resultado, ok?